Qual o sentido da vida, né? Qual o sentido da vida para você? Qual é o sentido que nós devemos dar à nossa vida? Eu sei que cada pessoa, cada segmento, seja esse segmento religioso ou não, sempre vai trazer um sentido para a vida. E isto vai ser muito pessoal, né? Isso vai ser muito de cada um, né? Cada um busca dentro do seu próprio conceito, dentro da sua própria ideologia, traz o seu conceito do sentido para a vida. Então, como eu disse, isso é muito pessoal. Cada um vai buscar dentro do seu próprio conceito, fazendo parte de uma crença ou não, cada um vai buscar sentido para a sua vida. Mas o que nós vamos ver aqui é biblicamente, né? Biblicamente falando, qual o sentido para as nossas vidas? Porque o que importa para nós que somos cristãos é o que está na palavra de Deus, é o que está na Bíblia. Então, biblicamente falando, nós vamos ver aqui qual é o sentido realmente para as nossas vidas. Se como cristãos nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e é a nossa regra de fé e prática, então vamos ver o que a Bíblia está falando a respeito desse assunto. Então, queridos, para começo de conversa, nós já vamos entender aqui, para que Deus nos criou? Nós cremos que houve um Criador. Nós não cremos como cria a ciência e outros segmentos aí. Nós cremos que houve um Criador. Foi Deus, Deus nos criou. E para que Ele nos criou? Para vivermos uma vida a nosso bel prazer? Satisfazendo muitas vezes os nossos próprios desejos e não os desejos dele em nossas vidas? Você acha que foi isso mesmo? O próprio Jesus vai dizer lá em Mateus 6,33: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus estava falando ali, discorrendo sobre o comer, beber e se vestir, que não deveríamos e nem devemos andar preocupados com essas coisas, porque com essas coisas andam preocupados os gentios, aqueles que estão no mundo sem comprometimento com Deus. Mas aí ele diz em Mateus 6,33: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Lá em 1 Coríntios 10,31 também vai dizer: portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo que venhamos a fazer, meu irmão, deve ser para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, é o que diz aí em 1 Coríntios 10,31. Então entenda, devemos viver para a glória de Deus. E se você quer glorificar a Deus na sua vida, a primeira coisa que você deve fazer já é entregar sua vida para Jesus. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, não se comprometeu com Ele, faça isso agora. Faça isso já, faça isso hoje, não perca tempo. Você não sabe o tempo que você tem perdido e está perdendo em não entregar sua vida para Jesus. Você acha que é feliz a vida que está levando? Não é não, meu irmão. Você acha que tem sentido a vida da forma como você está levando? Não tem nenhum sentido. Mas quando você entregar sua vida para Jesus, você vai ver o verdadeiro sentido da vida. Você vai ver a verdadeira felicidade bater à sua porta. Não essa felicidade passageira e momentânea que nós temos. Momentos rasos de alegria, momentos rápidos de uma alegria muito instantânea, muito passageira. Você vai ter uma vida alegre. Então entregue a sua vida para Jesus. Sabe por quê? Olha o que diz em Romanos 11:36. Em Romanos 11:36 vai dizer assim: porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Devemos entregar nossas vidas para Jesus por isto e muito mais do que isto. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Romanos 11:36 está aí nos confirmando isto. Foi por meio dele e para ele foram feitas todas as coisas. Todas as coisas que existem no mundo foram feitas por intermédio de Jesus. E são para ele, não são para nós. Não foram feitas para nós, foram feitas para Jesus, meu irmão. Então não pense que as coisas que estão aí é para você ficar usufruindo a seu bel prazer. Mas saiba utilizar as coisas que estão ao seu redor, as coisas que estão neste mundo. Que você venha fazer tudo realmente para glorificar aquele que nos criou. Como está lá em 1 Coríntios 10:31.
quer comais, bebais ou façais outra coisa qualquer, seja o que for, fazei tudo para a glória de Deus. Você tem feito tudo na sua vida para a glória de Deus ou para a sua própria glória? Para satisfazer os seus próprios desejos, as suas vontades? Quando nós nos preocupamos em fazer as coisas para agradar a Deus, nós estamos fazendo para a glória dele. Então todas as coisas que existem no mundo não foram feitas para nos satisfazer. A própria palavra vai dizer aí que todas as coisas que existem no mundo foram feitas por meio de Jesus e foi feita para Jesus, como está em Romanos 11:36. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Em João, capítulo 1, versículo 1, João, capítulo 1, versículo 1, no Evangelho de João, vai dizer isso também, do 1 ao 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Olha só. Todas as coisas foram feitas por intermédio de quem? De Jesus. Sem ele, sem Jesus, nada do que foi feito se faria. Nada. Tudo o que temos é porque Jesus quis que nós tivéssemos. Se nós existimos, é porque Jesus quis que nós existíssemos. Jesus foi essa ponte para que Deus nos criasse. Por causa dele e para ele foi que nós somos criados. Esse é o verdadeiro sentido da vida, meu irmão. O verdadeiro sentido da vida é servir e viver para aquele que nos criou, que intermediou. É viver para Cristo, viver para Jesus, viver para Deus. A nossa vida deve ser uma vida sempre de renúncia. Se nós queremos viver para Ele, para Jesus, para Cristo, nós devemos estar fazendo renúncias. Mas será que nós estamos vivenciando de fato uma vida de renúncias? Ou nós estamos fazendo aquilo que desejamos e que temos sempre vontade de fazer? Esse é o desafio de todo aquele que é cristão, todo aquele que entregou sua vida para Jesus. Como eu disse, se você ainda não fez isso, faça, experimente, perca tempo não. Mas mesmo estando com Jesus, tendo Jesus, mesmo que você tenha entregue a sua vida para Jesus, nós precisamos tomar decisões daquilo que podemos e não podemos fazer, daquilo que agrada a Ele e o que não agrada. E o que vai agradar a Ele é fazer renúncias mesmo. Você tem que fazer renúncias. Ele próprio, quando nos chama, olha o que ele diz aqui, Mateus 16:24. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Olha só. Ele diz, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Em outra versão vai dizer, negue a si mesmo, a mesma coisa. Será que nós temos renunciado a muitas coisas para seguir a Jesus? Será que nós temos negado a muitas coisas, os nossos desejos, os nossos anseios, para estar servindo ao Filho de Deus, para estar servindo a Jesus? Será que nós temos feito isso, meu irmão? Se estivermos fazendo isso, nós vamos estar vivenciando um verdadeiro sentido para a vida. Mas se não, a vida não tem sentido. Claro que cada um busca sentido da sua maneira, do seu jeito, mas nós estamos aqui tentando buscar biblicamente o verdadeiro sentido para a nossa vida. E o verdadeiro sentido para a nossa vida, biblicamente falando, é viver para Deus, viver para Cristo e não para mim mesmo. O próprio chamado de Cristo aí já diz isso. Se alguém quiser vir após mim, ser um dos meus, ser meu discípulo, renuncie-se a si mesmo, negue a si mesmo. Você tem negado a você mesmo? Você tem feito renúncia de você mesmo, das suas vontades, seus desejos, seus anseios? Lucas 14:33, Jesus ainda vai mais profundo. Lucas 14:33, Jesus diz assim: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Se nós não renunciarmos a tudo que temos, o que nós temos? Que nos afaste de Deus. Né? Não é eu me afastar, por exemplo, do meu óculos. Vou me afastar, não. Entenda. Quando Jesus diz aqui,
Todo aquele que dentre vós não renunciar tudo quanto tem, tudo o quê? Tudo aquilo que impede de termos uma comunhão com Deus, tudo aquilo que nos afasta da presença do Senhor, tudo aquilo que é prejudicial no nosso relacionamento com Deus. Se há algo que esteja te afastando da presença do Senhor, renuncie a isso. Se você quer ser discípulo de Jesus, Jesus está dizendo, renuncie a tudo quanto tem. Se alguém não renunciar a tudo quanto tem, esse jamais vai ser meu discípulo. Você quer sentido para a vida, renuncie. Renuncie para viver em sua vida não a sua própria vontade, mas a vontade daquele que nos criou. Amém? Este é o verdadeiro sentido da vida, queridos. Segundo a Bíblia, né? Segundo a Bíblia, palavra de Deus que nós cremos, este é o verdadeiro sentido da vida. Viver e morrer por aquele que deu a sua vida por nós. Nós devemos viver por Ele e até mesmo, se preciso for, morrer por Ele, por aquele que deu a sua própria vida por nós, o próprio Cristo. Viver para Jesus, queridos, implica em obedecermos a sua palavra, obedecermos os seus ensinamentos, obedecermos os seus mandamentos, porque não adianta dizer que nós temos Jesus e não vivenciarmos a sua própria palavra. Não adianta dizer que temos Jesus se a sua palavra não está em nós. Se nós não colocarmos isso em prática no nosso dia a dia, todos os dias. Quais foram os maiores mandamentos que Jesus nos deixou? Nós vamos aí em Mateus 22, 37. Mateus 22, 37, o próprio Jesus vai dizer assim: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Olha só, destes dois mandamentos, meu irmão, depende toda a nossa vida. Você quer sentido para a vida? Jesus está dizendo, desses dois mandamentos dependem toda a nossa vida, toda a lei e os profetas. A nossa vida depende desses dois mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, todo coração, alma e entendimento, e amar o nosso próximo como a si mesmo. Você tem amado a Deus sobre todas as coisas e tem amado o seu próximo como a si mesmo? Nós sabemos que, infelizmente, muitas pessoas vivem buscando um sentido para a vida, satisfazendo as suas próprias vontades e não a vontade de Deus. Alguns vão, por exemplo, buscar sentido para a vida nos prazeres carnais, nas orgias, no dinheiro, nas riquezas. E nós vamos ver aqui na Bíblia, né? Nós vamos ver aqui na Bíblia um exemplo de um homem que buscou sentido para a sua vida nas coisas materiais desse mundo, nas riquezas, no dinheiro, nos bens, em ter, né? E Deus simplesmente o chamou de louco. O homem louco. Este homem era louco. Deus o chama de louco. Você quer também ser chamado de louco por Deus? Eu acredito que não, né? Se não, não faça o que este homem fez. Lá em Lucas 12, versículo 16, Jesus vai contar uma parábola. Olha só a história que Jesus conta aqui deste homem. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: o que farei? Porque não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: destruirei os meus celeiros e reconstruirei outros maiores, e ali recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. E então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Olha só o que Jesus disse para este homem, ou para nós que estamos conhecendo essa história que ele contou. Assim é o que entesoura para si mesmo e não entesoura para Deus. Este homem era rico, muito rico para si mesmo, rico para o mundo, mas era um homem pobre, muito pobre para com Deus. E é por isso que Jesus diz: assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. É pobre para Deus. Esta pessoa é uma pessoa pobre. Ele pode ser a pessoa mais rica que tem para si mesmo e para o mundo, mas é uma pessoa pobre para com Deus.
E Deus o chamou de quê? Louco. Será que muitos de nós não estamos também a ponto de sermos chamados por Deus de loucos? Será, meu irmão, que nós não estamos nessa medida também de ser chamados de louco? Olha o que esse homem disse para a sua própria alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Queridos, infelizmente o sentido para a vida de muitas pessoas está sendo semelhante a deste homem. Muitos têm buscado sentido na vida vivendo desta forma, vivendo como este homem vivia, satisfazendo a sua própria alma, descansando, comendo, bebendo, regalando-se. Com o quê? Com os prazeres desse mundo, com os prazeres que essa vida lhe proporciona. Agora cuidado porque Deus pode em algum momento te chamar também de louco, ou de louca, né? Uma pessoa louca. Um homem rico para si mesmo, para o mundo, mas era pobre, muito pobre para com Deus. O que é que Deus quer, meu irmão? Deus quer que sejamos ricos, mas ricos para Ele, não para o mundo. Ricos para Ele e pobres, até mesmo pobres para o mundo. Você quer ser rico para com Deus? Seja pobre, pobre para o mundo. Eu não estou dizendo pobre no sentido financeiro, estou dizendo pobre no sentido de desapego. Você pode até ter condições financeiras, mas isso não é prioridade na sua vida. Inclusive o que você tem, você entende que nem é seu, é de Deus, você está apenas administrando. E o que você puder fazer para cumprir o mandamento que Jesus deixou, amar o próximo como a si mesmo, você vai fazer, você vai ajudar o próximo que está precisando, passando por necessidade, entendeu? Você vai ser pobre para o mundo no sentido de prioridades. Você vai priorizar o que é de Deus. Para você vai ter mais valor acumular tesouros no céu, fazendo a obra do Senhor, fazendo a vontade de Deus, cumprindo os 2 maiores mandamentos que existem: amar a Deus de todo o coração, alma e entendimento, e amar o próximo como a si mesmo. Se você vivenciar esses 2 mandamentos, meu irmão, você vai estar sendo pobre para o mundo. Você pode ser o homem mais rico do mundo, financeiramente falando, mas você é pobre para o mundo porque os seus valores são outros. Ninguém vai lhe dar valor com relação ao seu ser, porque você é uma pessoa do bem, pessoa honesta, direita. E você, como eu, nós sabemos que infelizmente as pessoas más parece que tem mais valor aqui nesse mundo, é mais respeitada, né? Aquele camarada que chega sem levar desaforo para casa, que faz isso, faz aquilo e acontece, né? Mata um aqui, mata outro lá. Às vezes tem mais respeito das pessoas, da sociedade, do que aquela pessoa que é do bem, aquela pessoa que é boa, né? Alguns dizem assim: ele é bonzinho, é uma pessoa boazinha, e com isso não tem muito valor para o mundo não. Mas seja pobre para o mundo, procure ser rico para com Deus. Olha o que diz aqui em 2 Coríntios 8, versículo 9. 2 Coríntios 8, versículo 9 diz assim: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós. Olha só, conheça a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Olha só o que diz o versículo. Jesus, sendo rico, desceu da sua glória, do seu trono, e veio viver aqui como pobre. Pobre, não tinha nem aonde reclinar a cabeça direito, não tinha nem aonde dormir. Não teve propriedades, não teve posses, não acumulou bens. Então conheçam a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vocês se tornassem ricos. 2 Coríntios 8, versículo 9, diz isto. Agora ricos de quê? Ricos da glória de Deus, meu irmão. E aí sim nós vamos ter um sentido para a vida. Você quer ser rico da glória de Deus? Aceite o sacrifício que Jesus fez por mim, fez por você, fez por todos nós. Ser pobre para o mundo, como eu disse, não é passar necessidade. É ter desapego pelas coisas materiais. É dessa pobreza que Deus está falando. Aquele homem, Deus não falou para ele ser pobre, largar tudo e mendigar, não. Deus está falando na pobreza no sentido de desapego.
Tem gente que tem tanto apego pelo que ele possui, que para abrir a mão, para dar uma coisa ao outro que está necessitando é a maior dificuldade. É a maior dificuldade. E não é isso que Deus quer. Cumpra os 2 mandamentos. Quer sentido para a sua vida? Não tenha apego como esse homem que foi chamado de louco por Deus. Não tenha apego como ele tinha, não, né? Ele teve tanto apego que ele chegou a dizer lá para a alma dele: bebe, come, descansa, regala-te, né? Tenho em depósito para muitos anos. Não é esse tipo de riqueza que Deus quer para nós. Você pode até ter tudo isso aí, mas se desapegue. Ser pobre para o mundo não é passar necessidade, é ter desapego pelas coisas materiais. É nos guardarmos também de toda e qualquer avareza. O que é avareza? Avareza pelos bens, apego pelas coisas, né? Pelas coisas terrenas, pela riqueza, pelos bens materiais. Nós não devemos viver a avareza. Apego pelos prazeres, né, desse mundo. Aí ainda em Lucas 12, eu li aquele texto que eu li lá do homem que foi chamado de louco por Deus. Estava ali em Lucas 12, no versículo, deixa eu lhe dar aqui para você não se perder, 16, né? Lucas 12, 16. Jesus conta aí essa parábola. Mas um versículo antes, no 15, Lucas 12, 15, Jesus vai dizer assim para um cidadão que pediu que Jesus repartisse entre ele e o irmão os seus haveres, a sua herança. E Jesus disse: quem constituiu o juiz? Me constitui juiz entre vós. Aí Jesus dá uma palavra para aquele irmão que estava querendo que Jesus dividisse a herança que o pai tinha deixado entre ele e o irmão. Depois Jesus vai e conta essa parábola. Mas olha o que Jesus diz para aquele irmão que pediu isso. Jesus vai dizer a ele, Lucas 12, 15, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Olha só, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. As coisas desse mundo, os apegos. Jesus está dizendo, tenham cuidado, se guardem disto, de toda e qualquer avareza. Sabe por quê? Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Tem pessoas que só acham sentido na vida se ele tiver muito. Ele tem que trabalhar para ter. Não se cansa de acumular bens nessa terra. Chega aos 80, 90, 100 anos, ainda querendo acumular. Morre e larga tudo aí. Aí Salomão, o grande sábio Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, vai dizer, tudo é vaidade. Tudo isto é vaidade, meu irmão. Tudo isto é vaidade. Então tenha cuidado, guarde-se de toda e qualquer avareza, como diz Jesus aí em Lucas 12, 15, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Mas em que consiste então a vida de um homem? Se não consiste, Jesus já está dando uma negativa aí, né? Não consiste na abundância dos bens que ele possui. Ele não tem valor para Deus pela abundância dos bens que ele possui. Em que consiste então a vida do homem? Em servir e obedecer a Deus, em servir e obedecer a Jesus, meu irmão. É nisso que consiste. Cumpra os 2 mandamentos, maiores mandamentos deixados por Jesus. Mateus 22, 37. Amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, alma e entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. João 10, versículo 10 vai dizer que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa vida em abundância, meu irmão, muitos têm pregado de forma interesseira, interesses próprios, dizendo que essa vida em abundância talvez tenha dito para você que é riquezas. Não é isso não. Essa vida em abundância que Jesus está dizendo, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É a vida eterna, meu irmão. É uma vida que também, que Ele vai suprir as nossas necessidades naquilo que nós precisamos. Aqueles que entregaram suas vidas para Jesus vão ter suas necessidades supridas. Deus vai colocar pessoas na sua vida para suprir aquilo que você está precisando. Se você está no centro da vontade de Deus, vivenciando a palavra de Deus, você pode crer, pode ter fé que Deus vai levantar recursos para suprir as suas necessidades. É por isso que a Bíblia diz que o justo deve viver pela fé.
Nós devemos viver pela fé. Nós somos desafiados pela palavra de Deus a vivermos pela fé. E quem não vive pela fé desagrada a Deus. Então Jesus disse: o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quando nós temos Jesus e vivenciamos Jesus na nossa vida, nós realmente achamos o verdadeiro sentido para viver. Quando estamos fora desse propósito, as coisas nos abatem, as coisas dessa vida nos oprimem, as coisas dessa vida nos deixam para baixo. E são muitos, não são poucos que vão até às vezes a uma depressão. Mas se essa pessoa que estiver lá no fundo do poço, triste, abatido, até mesmo depressivo, se ela entender o verdadeiro sentido da vida, que é viver para Cristo, praticando todos os dias a sua palavra, você pode ter certeza que Deus levanta essa pessoa do estado que ela estiver. Você pode ter certeza que Deus a coloca de pé novamente. Mas tudo é uma questão de atitude, de decisão, tudo é uma questão de postura. Qual o sentido de vida que eu tenho buscado para mim? Qual o sentido que eu tenho buscado para a minha vida? Qual é o sentido que você tem dado para a sua vida? Será que é fazer a vontade de Deus? Será que você tem se preocupado realmente todos os dias em estar buscando fazer aquilo que agrada a Deus e não a nós mesmos? Então Deus vai chamar este homem de louco. Chamou este homem de louco. Mas é isso que Deus quer? Não. Deus quer que sejamos sábios. Sábios, que sejamos dotados de sabedoria. A sabedoria lá do alto, não a sabedoria terrena. Muitas pessoas aí são sábias, são cheias de sabedoria, mas uma sabedoria terrena, para se dar bem aqui nas coisas, né, na terra. Mas não é essa a sabedoria que Deus quer para nós. Então, ao invés de Deus nos chamar de louco, como chamou aquele homem, porque estava ali com a sabedoria terrena e não a sabedoria lá do alto, Deus quer que sejamos sábios. E no Salmo 111, versículo 10, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Olha só, você quer ser sábio, você quer ser dotado de sabedoria, aqui diz o que é que precisa. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência a todos os que o praticam, e o seu louvor permanece para sempre. Se você quer ser sábio, quer ter a sabedoria vinda do alto, dada por Deus, guarde no seu coração o temor do Senhor. Guarde os 2 maiores mandamentos que Jesus deixou e os pratique todos os dias. Aí você vai ser sábio. Você pode não estar sendo sábio à luz dos homens, mas você está sendo sábio e dotado de grande sabedoria à luz daquele que nos criou, à luz de Deus. Você quer ser sábio? Pratique todos os dias o temor do Senhor sobre a sua vida. Qual era o sentido da vida então para este homem, como a gente disse? Acumular riquezas, acumular bens, posses. Será que muitas vezes não estamos também preocupados com isto? É por isso que nós temos que vigiar, porque a nossa natureza terrena, a nossa natureza carnal, ela é chegada a isso, ela vai nos puxar para isso, ela é tendenciosa para o mal, e todos nós muitas vezes queremos acumular bens, acumular posses, nos preocupamos com o futuro, né? Às vezes não confiamos muito nas providências de Deus, nós queremos confiar no nosso próprio punho, na força do nosso próprio braço. Nós queremos acumular como esse homem para dar descanso na velhice à nossa alma, né? E dizer: descansa, come, bebe, regala-te. O que tenho serve para muitos anos. E Deus diz: tu és louco, louco. Hoje pedirão conta da tua alma. E o que tens? Para quem será? Então, o sentido para aquele homem era acumular riquezas, acumular bens. E olha o que Jesus vai dizer em Mateus 6,19. Mateus 6,19, Jesus diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça e nem o ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam. Porque aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Olha só, aonde está o nosso tesouro, está ali o nosso coração. Aonde está o seu tesouro? Nas propriedades que você possui? No dinheiro que você tem lá no banco guardado? Onde está o teu tesouro, meu irmão?
naquele filho que você idolatra, ali está o seu coração. Mas aonde deve estar o nosso coração? Em que tesouro? Na palavra de Deus, no prazer de cumprir a palavra de Deus, no prazer de obedecer os ensinamentos de Jesus sobre as nossas vidas. Esse deve ser o nosso tesouro, porque ali estará também o nosso coração. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça e nem o ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam e nem roubam. E Deus vai dizer para aquele homem, então: tu és um homem louco, e esta noite vão te pedir a tua alma, e o que tu tens aí preparado, para quem será? Não vai servir de nada. Não vai servir de nada, meu irmão. Qual o sentido da vida, então? Qual o sentido da vida para nós? Para mim e para você? Nos prepararmos para viver bem nessa vida? Como eu disse, isso não é ruim. Agora não deve ser uma prioridade. Que a gente deve se preparar para ter uma vida melhor para nós e a nossa família. Ok, tudo bem. Nós devemos buscar. Mas isso não deve ser a prioridade. Não deve ser o que norteie as nossas vidas. O verdadeiro sentido da vida é servir a Deus. Fazer tudo para a sua glória. Quer comamos, quer bebamos ou façamos outra coisa qualquer. Façamos tudo para a glória de Deus. Como está lá em 1 Coríntios 10, 31. Agora muitos se dedicam demais para se preparar para a vida, mas não se preparam, infelizmente, não se preparam para quê? Para ter um encontro com Deus através de Jesus. E muitos querem ir a Deus praticando as boas obras, praticando a caridade, fazendo penitências. Mas você não vai conseguir ir até Deus através dessas coisas se você não entregar sua vida para Jesus. E como eu disse, muitas pessoas querem se preparar para a vida, para descansar em paz, financeiramente falando, mas não querem se preparar para esse grande encontro. Você já entregou sua vida para Jesus? Faça isso. Aquele homem se preparou tão bem para uma velhice tranquila. Aí Deus falou: não, você não vai envelhecer não. Ainda hoje te pedirão conta da tua alma. Está pensando que o que você guardou aí é para sua velhice? Quando tiver velho vai ter muito em celeiro. Aí está dizendo para sua própria alma: descansa, come, bebe, regala-te. Não, você está muito enganado. Hoje ainda te pedirão conta da sua alma. Se Deus estiver dizendo isso para cada um de nós, não. O que adianta tudo que nós fizemos até hoje, preocupados em ter cada vez mais, preocupados com isso ou com aquilo? Se hoje Deus pedir conta da nossa alma, e aí? Nós estamos preparados para encontrar-se com Ele? Você vai morrer com Cristo? Porque só vão se encontrar com Deus aqueles que morrerem com Cristo. Por mais bom que você tenha sido neste mundo, neste planeta, se você não entregou a sua vida para Jesus, não se comprometeu com Ele, não vivenciou a palavra dEle na sua vida, tem sido tudo inútil, tem sido tudo em vão. Então aquele homem, ele buscou descanso para sua alma nessas coisas aqui da terra, nas coisas terrenas, nos bens, nas riquezas, e muitas pessoas estão fazendo isso. Mas faça o contrário, busque o descanso para a sua alma realmente em alguém que pode te dar esse descanso. Quem é que pode nos dar esse descanso? Quem é que pode dar o verdadeiro descanso para a nossa alma? E aí sim a gente vai achar sentido para a nossa vida. Sabe quem pode te dar descanso para a sua alma? Olha o que está aí em Mateus 11, 29. Em Mateus 11, 28, Jesus vai dizer: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. No versículo 29 ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Olha só onde a gente vai achar descanso para a nossa alma. Ele próprio está dizendo: e achareis descanso para a vossa alma, tomai sobre vós não o jugo do mundo, não o jugo das pessoas, mas tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aprendam comigo, porque eu sou manso, porque eu sou humilde de coração, e aí então vocês acharão descanso para a vossa alma. Mateus 11, versículo 29, confira aí. Jesus está dizendo que só nele acharemos descanso para a nossa alma.
Que Jesus seja o seu único e verdadeiro sentido para viver. Que Jesus seja o único e o verdadeiro sentido para a nossa vida. Se nós cremos na palavra de Deus, se nós cremos em Jesus, nós temos que entender que o verdadeiro e único sentido para a nossa vida é entregar as nossas vidas para Cristo e viver por Ele. Amém? Que Deus abençoe aí a sua vida, que Deus abençoe a sua família.